E dando continuidade às nossas entrevistas com os pré-candidatos e agora candidatos ao governo do estado de São Paulo, hoje nós temos a honra de receber aqui no Alpha Channel o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PCO, Edson Dorta. Candidato, seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu que agradeço o convite, até porque a eleição ela restringe o espaço para os partidos militantes de esquerda igual ao nosso, né? Então vamos começar o nosso bate-papo? Sim. Primeira pergunta, gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre como é a visão política do PCO e falar um pouco também sobre o PCO. O PCO é um partido revolucionário, né? Ele é constituído de militantes dos movimentos sociais, sindical, popular, estudantil, e ele atua conjuntamente com esses movimentos, levantando e defendendo essas reivindicações no dia a dia, né? E nas eleições ele simplesmente reforça essas reivindicações para a população e chama a população a se organizar junto com o PCO pelas reivindicações que são dos próprios trabalhadores, estudantes. E dentre tantos partidos, o que levou o senhor a escolher, a optar pelo PCO? Minha origem meu pai é pedreiro, né? E eu sou carteiro e a minha origem é da classe operária. A dificuldade do trabalhador, logo quando ele começa a procurar emprego, já coloca a necessidade dele lutar. E o PCO é um partido de luta, né? Não um partido eleitoral. É um partido onde você se organiza para, junto com outros trabalhadores, estudantes e pessoas dos movimentos sociais, lutar por essas reivindicações que têm a ver com o seu dia a dia, né? E o que motivou o senhor a esse grande desafio que é concorrer ao governo do estado como São Paulo? Essa decisão não é minha. Não, isso, na verdade, é uma missão que o partido lhe confere para você levar ao programa, a expor o partido para a população e colocar o que o partido defende no dia a dia, né? O partido decide, as candidaturas no PCO não são dos candidatos. Certo. As candidaturas do PCO são candidaturas do partido, o partido que escolhe quem vai ser o candidato a governo, quem vai ser o candidato ao Senado, a deputado federal, deputado estadual, etc. E esses candidatos, eles na verdade têm a missão de levar para a propaganda eleitoral, para os espaços eleitoral, transformar a tribuna eleitoral na propaganda do próprio partido, das reivindicações que o partido levanta junto com o movimento operário no dia a dia. Agora, o senhor sabe que Barueri e Santana de Parnaíba são duas cidades que há muito tempo vêm aí com o comando tucano. Como o senhor pretende, caso sendo eleito ao governo do estado de São Paulo, o senhor pretende rescindir essa grande força tucana na região? E quais seriam, ou fazer algum tipo de aliança, e quais serão os seus projetos para a região oeste, principalmente para Santana de Parnaíba e Barueri? Primeiro, eu queria esclarecer que nós não temos ilusão de que nós vamos eleger ou vou ganhar algum mandato. Nós temos consciência que o processo eleitoral ele é um processo eleitoral viciado. A gente costuma dizer que é um jogo de cartas marcadas. É por isso que, inclusive, que o PSDB, os tucanos, não estão só aqui em Barueri. Eles estão no governo do estado, na prefeitura de São Paulo, há mais de 20 anos. É incrível acreditar que o Geraldo Alckmin, que ataca professores, bate em estudante, expulsa morador de ocupação de terra, ganhe no primeiro turno. É impossível acreditar, por exemplo, que o João Dória, que ataca todo mundo, não tem uma pessoa que goste do João Dória na cidade de São Paulo, nessa prefeitura desastrosa que ele fez, ele esteja em primeiro lugar nas pesquisas. Então a gente leva a crer que o processo eleitoral já está organizado para impedir qualquer modificação. Por isso, nós não acreditamos que nós vamos tirar os tucanos
ou vamos rescindir contrato dos tucanos, tanto na prefeitura de Barueri, ou de outras cidades, ou do estado de São Paulo, pelas eleições. Nós acreditamos na organização popular. Então, nesse sentido, a nossa proposição é justamente mobilizar os trabalhadores para que a gente conquiste um governo dos trabalhadores através da mobilização popular. As eleições, como a gente percebe, assistindo, ela é um jogo de cartas marcadas. Vocês deram espaço aqui para 15 minutos para a gente, mas, por exemplo, a Rede Globo, que passa todos os dias 4 candidatos, eles vão dar para a gente 1 minuto numa campanha de 45 dias. Eles querem que a gente faça entrevista de 30 segundos, em 2 entrevistas de 30 segundos em 45 dias de eleição. Isso aí não é democrático. Agora, entrando nessa questão da campanha, por ser uma campanha mais curta, o senhor falando que o partido tem um tempo menor, qual vai ser a estratégia do partido para demonstrar o pensamento e outras possibilidades? O partido ele tem seus próprios meios de comunicação. Nós temos uma imprensa partidária, nós temos um jornal na internet, nós temos material de impresso, panfletos, o próprio jornal do Partido Causa Operária e a militância. Nós não acreditamos nem na benevolência do monopólio da imprensa capitalista, que é controlado pela Rede Globo, que é um absurdo, porque deveria dar espaço para todos os candidatos, eles escolhem quem são os candidatos que eles vão divulgar, e nem na benevolência do TSE. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, o meu tempo de propaganda eleitoral é 5 segundos. O que eu vou falar em 5 segundos? Vou falar assim, vote PCO. Então, quer dizer, nós temos que contar justamente com a militância partidária e com as nossas próprias estruturas. Agora, falando em projetos, essa é uma pergunta, inclusive, candidato, que vem dos nossos espectadores da região, que é uma grande preocupação, que é um rio que corta tanto Barueri, Santana de Parnaíba, que é o rio Tietê. Existe algum projeto para despoluição do rio Tietê ou vai continuar? Pretende, caso seja eleito, continuar dessa mesma maneira? O PCO ele não entra nas eleições com projetos, né? O PCO ele tem um programa político que consiste em ter um governo dos trabalhadores da cidade e do campo, e que esse governo da cidade e do campo ele seria organizado pelos próprios conselhos populares, onde estabeleceria as prioridades e as necessidades da população de conjunto, ao contrário do que é hoje, que os interesses capitalistas, empresariais que prevalecem. Por isso que o Tietê é poluído. Você tem várias empresas que poluem o Tietê e não tem nenhum tipo de fiscalização, nada, e fica por isso mesmo, não tem multa, não tem nada, como aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais com a mineradora Mariana, que eles acabaram com uma cidade, mataram pessoas, não aconteceu nada. Aqui em São Paulo é parecido com a questão do rio Tietê, né? Então, nosso programa de governo é justamente ir estatizando empresas. Por exemplo, eles querem acabar com a empresa de saneamento. A Sabesp, no caso? Sabesp. Nós achamos que, pelo contrário, ao invés de acabar, teria que ter o controle popular, ter mais controle da população para resolver problemas como esse da questão do rio Tietê. Bom, o senhor é advogado de formação? Eu sou bacharel em Direito, mas a minha profissão é carteiro. Trabalho nos Correios desde 94. Formado pela PUC? Formado pela PUC Campinas. PUC Campinas, aliás, uma das melhores faculdades aí do país. Não sei agora, que agora nivelou tudo por baixo, né? O pessoal só quer vender diploma. Mas a PUC ainda é uma grande marca, uma grande excelência no que se diz respeito à educação. Pensando dessa maneira do direito, qual que seria a sua estratégia para ter uma gerência melhor do Estado como governador? Então, nós não partimos da atuação individual de uma pessoa para modificar o Estado. Não, eu digo assim, uma estratégia. Nossa estratégia, enquanto partido da causa operária, é que o Estado seja controlado pelos trabalhadores. Sim. Os trabalhadores, através de conselhos populares, que vão decidir o que é necessário para a cidade dentro dos interesses da população, que é a maioria. Hoje, por exemplo, nós temos
Vamos supor uma cidade. A Câmara de Vereadores, ela é composta por vereadores que são eleitos pelo financiamento das empresas e dos capitalistas. Ou seja, quando eles entram lá, eles vão responder aos interesses... Famoso cabide de emprego. Famoso esquema empresarial. Então, a população fica à mercê. Nós achamos que tem que modificar essa ótica. O sistema do Estado capitalista, ele serve para funcionar para o interesse de poucos, ou seja, os grandes capitalistas. Nós, enquanto partido operário, revolucionário, nós queremos modificar justamente essa estrutura. Ótimo. Bom, Sr. Edson, candidato, o senhor tem agora 2 minutos para falar direto com os seus eleitores aqui da região. Fica à vontade, a câmera é sua. Eu queria usar esse tempo para, na verdade, denunciar o sistema eleitoral e também denunciar o que está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos em um golpe de Estado. Dentro do golpe de Estado, inclusive, destituíram uma presidenta eleita com 54 milhões e meio de votos, sem nenhum crime. Agora prenderam o principal líder político popular do país, que é o Lula, também sem nenhuma prova, sem nenhum crime cometido, passando por cima da Constituição Federal do Brasil, justamente para impedir que ele seja candidato. É uma perseguição política. Nesse sentido, nós do Partido da Causa Operária comparecemos à eleição para chamar a população a derrotar esses golpistas que estão acabando com o país. Aprovaram leis aí que, por exemplo, impede o desenvolvimento das cidades como Barueri, que é a questão da PEC da morte, o projeto de emenda constitucional que congela o investimento em orçamento por 20 anos em saúde, moradia, educação, todas as questões sociais. E se a gente não derrubar esses golpistas, que incluem necessariamente pela liberdade do Lula, nós vamos aprofundar muito ainda a crise no país. Eles estão vendendo o patrimônio nacional, querem vender Correio, querem vender a Petrobras, querem vender os bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal, querem vender a Eletrobras, venderam a Embraer, ou seja, estão vendendo a Amazônia. Nosso país vai se transformar num país aí muito pobre do nível dos países africanos. Então, nesse sentido, a nossa participação nas eleições é para denunciar isso aí também. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? E o nosso slogan de campanha é Lula ou nada. Nós também defendemos a candidatura do Lula para presidente da República. Tivemos aqui, então, Edson Dorta, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PCO. Candidato, muito obrigado. A Alpha Channel agradece, todos nós agradecemos o senhor, a sua equipe aqui. E as portas estão sempre abertas. A gente que agradece o convite de vocês e estamos sempre à disposição de vocês para qualquer entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado a você também de casa.